aula de hoje vai ser sobre resistências e sobre resistores. Tá. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos meus primeiros 17 seguidores. E isso, então, devido a vocês aí, eu vejo que o canal tem algo a entregar a vocês. Então, eu tenho conteúdo a produzir a vocês, a entregar para vocês, beleza? Então, eu agradeço novamente. Então, hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre resistores e resistências. Como eu comentei com vocês, então, eu não vou ficar falando muito sobre teorias e conceitos e etc e tal, mas eu tenho que falar para vocês, que é o conceito do Michael Faraday, ok? Um físico inglês, então, do século XIX, né? Ele descobriu, então, o princípio da indução eletromagnética. Nada mais é que aquela que a gente ia na escola, então esfregava uma régua no cabelo, né? Encostava no papelzinho e ele formava um ímã, então, magnético através do atrito, né? Só que ele fez diferente, então. Então, em 1831, né, ele descobriu aí a introdução então do campo eletromagnético. Ele fez o conceito também das linhas magnéticas na Terra e foi o cara que inventou o primeiro motor elétrico, ok? Então, aquele teste da régua, como eu falei, depois ao longo do curso de hoje eu vou mostrar para vocês esse teste na prática. Então, é aquele do prego, onde ele pegou então um prego, enrolou fez uma resistência em volta do prego, colocou numa bateria. A partir do momento que ele conectou a bateria, o prego se torna um ímã, então, né? Então esse é o conceito para a maioria dos equipamentos na área de eletrônica. Eu sempre falo para os meus alunos, então, se você entender esse conceito, você já entendeu 90% da eletrônica. Por quê? A maioria dos componentes internamente, em alguma parte, tem essa parte desse funcionamento, que nós vamos estar estudando, então, né? Que nada mais é do que uma resistência, né? Então nós vamos estudar sobre o conceito dos resistores e sobre essas resistências. O circuito que o Michael Faraday, né, descobriu, que é o princípio do eletromagnetismo, né? Então eu vou ligar a fonte, né? Então a gente tem na saída preta e amarelo, né? Eu tenho 12 volts. Então eu vou ligar essa solenoide aqui, que é o mesmo princípio, né, que ele descobriu. Então o que é? Eu tenho uma bobina, um enrolamento, né, uma resistência nesse equipamento, não pode encostar o fio, né? Tenho então um enrolamento, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então aparentemente seria uma resistência, né, dentro do equipamento. Então o que vai acontecer? Eu tenho um prego aqui. Quando eu encostar o 12 volts, um pouquinho mais para cá, encostou 12 volts, ele puxou para dentro, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma eletricidade, ó, ele forma um campo magnético e puxa o meu pino aqui magnético para dentro. Ele forma uma forma de ímã, então ele puxa para dentro. Então, como eu falei para vocês, a maioria dos equipamentos tem esse princípio dentro. De alguma forma ou outra forma, o comando que ele dá é justamente esse eletromagnetismo, então, que faz uma movimentação no equipamento, correto? Então, ao contrário, eu vou desligar a fonte agora aqui. O que ele descobriu também, então? Vamos lá. O outro princípio, então, também é verdadeiro, né? Eu vou colocar o multímetro, então, aqui na carga de 2000 ohms, né? E o que eu estaria fazendo, então? Aí ele notou também que o que aconteceu? O que acontece, então? Se eu tiver nessa resistência, então, se eu não colocar energia e tiver na resistência uma movimentação, ó, correto? Eu tenho, então, uma geração de energia, né? Então, a partir do momento que eu pego o prego em movimento dentro da resistência, ele notou então que era gerado uma energia, né? Então isso aí virou o princípio do quê? De um carregador, né? O eólico, por exemplo, uma usina, acontece justamente isso. Então, conforme a bobina então é movimentada pela hélice, tanto da turbina quanto do eólico lá do ventilador, né? Eu tenho gerado então uma energia, eu consigo então guardar e utilizar essa energia. Então esse é o princípio inverso, né, do magnetismo, né? Eu jogando energia eu tenho magnetismo e aproveitando o movimento do magnetismo eu tenho a energia. Okay? Os resistores servem para controlar e limitar então a passagem de corrente elétrica por um circuito.
né? Reduzindo a passagem dos elétrons, então, e consequentemente reduzindo a tensão também, né? Por exemplo, de 110 para 90, para 80, para 85, então a gente consegue botar um resistor, né? De 5 volts para 4,5, ou seja, eu tenho uma passagem, eu tenho uma corrente passando nesse meu circuito, eu aplico um resistor, eu consigo abaixar um pouco. Então, para que serve isso então? Para proteger os meus equipamentos, né? E para fazer o equipamento funcionar corretamente, certo? Então, além dele... Então, aplicando agora um resistor de 100K, por exemplo, ó. Se eu não aplicar o resistor, eu tenho então 12,6. Beleza, aí eu vou lá no sistema, aplico um resistor, aqui está fora então, né? Sem passar pelo resistor. A partir do momento então que eu mudo o meu circuito e coloco um resistor, eu vou apertar, baixei para 10,20 alguma coisa, tá? Então para isso que servem os resistores, né? Para adequar então a energia exata que eu preciso num próximo equipamento, num próximo passo do meu circuito, né? Então seria para isso que a gente aplica os resistores, tá? Então, como eu falei para vocês, cada um tem sua carga, né? Em cima do desenho dele a gente consegue então tá sabendo o valor, e aí existem os cálculos que a gente faz, né? Para você estar podendo baixando aí a voltagem aí, ok? Fazer isso também, as resistências elas emitem calor, tá? Então ao longo do curso, ao longo da aula de hoje aí eu vou estar fazendo alguns testes para mostrar para vocês então a respeito aqui. A grandeza da resistência elétrica é de certa forma então a menor ou a maior dificuldade aí que um material condutor tem em deixar passar a energia, em passar a corrente. Num circuito elétrico então a resistência ela como é que eu vou dizer, ela é apontada então, ela é com a letra R. Então onde a gente tiver um R no circuito elétrico, significa que ali eu tenho uma resistência. O potenciômetro, por exemplo, que é o botãozinho do rádio do volume lá, ele nada mais é do que uma resistência ajustável, né? Então eu consigo, conforme aumentar a minha resistência, aumentar o meu volume. O volume do rádio, por exemplo, existem chuveiros, né? Que ele tem um sensorzinho onde você consegue então aumentar a temperatura e diminuir a temperatura. Então isso nada mais é do que uma resistência regulável, ajustável, né? Eu consigo modular se eu quero mais resistência ou menos resistência. Então, falando de resistores, pessoal, a gente tem os resistores aqui, tem os resistores normal e tem um resistor então regulável, né? Ajustável, então, que seria o potenciômetro. Nada mais é então do que uma resistência, né? Conforme eu vou movimentando ele, então eu vou aumentando a resistência, aumento de passagem de corrente, né? De amperagem e tudo mais, né? Então esse é um resistor de 100K. Correto? Existem N no mercado, milhares na verdade, né? Conforme a aplicação que você vai estar fazendo, então você vai estar usando um potenciômetro de carga. Então existem micropotensores até macro potenciômetros, onde você vai botar, por exemplo, numa indústria, né? Tá bom? E micro numa plaquinha, num radinho, alguma coisa de menos potência, né? Então como que eu meço a resistência deles? Então pessoal, aqui eu tenho resistores, ó, de 100K ohms e aqui 470 ohms, ó. Então vamos medir isso de 470, onde que eu vou botar? Tenho 200, ele já está mais que 200, então eu tenho que botar em 2000, né? Que controla então que a faixa do meu resistor está dentro. Então se eu não sei, eu vou ter que ir regulando eles e testando até que eu ache qual é. Então vamos supor aqui, ó, 100K, opa, aqui, ó, 470 ohms. Vamos ver se bate lá. Ó, 470 ohms, perfeito. Então mediu que esse resistor, onde ele está, ó, 470 ohms. Vamos para o próximo. Esse aqui é 100 kΩ. Então vamos botar aqui no 200K. Vamos medir. $100K. 98, 99,5, 100K, né? Então ele baixou um pouquinho, mas tá na média aí, né? Então se a gente olhar na tabelinha lá, o que vai acontecer, pessoal? A gente tem o próprio resistor, se a gente olhar pelas cores aqui, a gente identifica qual é a potência dele, né? E existe então a última... Como é que eu vou dizer para vocês? Depois a gente vê melhor, mas a última cor então quer dizer a porcentagem que ele pode ter a mais ou a menos, como nesse caso que a gente viu ali, né? Que não bateu 100, bateu 99, né? Então ele tem uma porcentagem de queda que é aceitável, tá? Então se você olhar na tabelinha lá de cores, você vai conseguir identificar.
Esse aqui, por exemplo, é 51k ohms, então eu vou ter que botar na faixa de 200k, né? E vamos testar aqui, 51k ohms, ó. Então de 51, aquilo que eu falei para vocês, ele tem a faixa dele a mais ou a menos, né? Então ele pode variar um pouquinho, tá? Porque nada, no caso da resistência, não consegue ser exata, perfeita, tá? Então sempre tem uma quedinha a mais, uma sobrinha a mais. E então na tabela lá a gente consegue ver então qual a faixa aí de porcentagem, 10%, 20% que pode variar isso aí. Beleza? Então é assim que se mede um resistor. Então agora nós temos um resistor variável aqui, né? Que seria o potenciômetro. Então como que eu consigo ver? Se ele é de 100k, a gente vai botar, então já está no 200k, está na faixa dele. Eu vou fazer o teste então. Vamos pegar aqui um polo e o outro polo. É chato de pegar porque trabalhar com... Teria que ter 3 mãos, né? Um para segurar cada um. É difícil. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Não é esse, então é aqui. Ó. Eu vou partindo de zero, vou subindo o volume, subindo o volume, subindo o volume, até 100, 96 e pouco. É a variação, como a gente falou, vamos baixar o volume. Ó, zero, todo o volume baixo, e alto, todo o volume alto. Beleza? Então assim que funciona um rádio, né? Se você tem uma correia, por exemplo, se tem um motor, você vai aplicar então e vai aumentar a velocidade. Então futuramente eu vou mostrar para vocês, até posso mostrar, vamos ver se eu acho a foto, do equipamento que eu fiz então, que era uma simulação de uma fábrica, né? De uma fábrica de empacotamento e contagem de produto por pesagem, tudo, né? E então eu tinha a esteira que levava o produto, então desde quando ele fazia a mistura do produto, uma fábrica de ração, misturava os produtos, caía numa esteira, essa esteira então jogava para a caixa para encher a caixa para despachar o produto, né? Então eu tinha essa esteira. Essa esteira não podia ser fixa, né? A velocidade fixa, porque eu às vezes podia querer mais velocidade e menos velocidade. Então eu apliquei o que? Apliquei um potenciômetro, né? Conforme eu aumentava aqui a minha potência, então minha esteira trabalhava mais depressa ou mais devagar. Então para isso que serve um potenciômetro, por exemplo. Entre milhares aí de aplicações, tá? Isso é um exemplo, né? Tá bom? Uma regulagem de esteira, um motor, por exemplo, você consegue também comandar o motor, então mais rápido, menos rápido. Então em cada situação aí a gente vai estar aplicando de acordo aí com a potência, né? Como é que eu sempre falei para vocês, né? Então em cada situação existe o equipamento adequado, né? Então a própria energia elétrica, por exemplo, de uma usina de Itaipu, qualquer outra usina, uma usina que você pode fazer atrás de casa, se você tem um fluxo d'água, a água vai passar pela tubulação, devido à queda da água, vai passar por uma turbina, então essa turbina vai movimentar as hélices, né, da turbina, gerando então um campo magnético que vai gerar energia para estar produzindo energia. Então toda a usina funciona assim, né? É o movimento da água, a força do movimento da água transformando em força elétrica. Beleza? O transformador, por exemplo, quando você tem um transformador, o que é? Você tem lá uma tomada 220, se quer ligar um aparelho 110, você vai botar um transformador. Ali dentro eu tenho dois conjuntos de bobinas, então uma bobina 220, eu vou mostrar no desenho, e do outro então a outra bobina do outro lado, que não se encostam as duas, mas a carga magnética pula de uma para a outra, então transformando o 220 que você tem de energia, passando por essa bobina, então baixando para 110. Então 110 para 12 volts, ou seja, todo transformador, toda fonte, todo adaptador de energia funciona através de bobinas elétricas, né? Então eu vou passar para vocês também o desenho para a gente ter uma ideia aí do funcionamento disso aí, tá? Então, pessoal, a gente vai estudar os conceitos, as aplicações, para ter uma ideia de como funciona. A gente não vai entrar em detalhes técnicos de cada um. Futuramente você vai aprendendo, você vai utilizando. Se quiser informações assim mais específicas, daí eu indico vocês então a estar procurando informação mais apropriada para cada caso. Cada caso é um caso. Então é um mundo muito grande, tá? Então aquilo que eu falei para vocês, eu vou focar em como utilizar, né? E como consertar, como utilizar e como explorar esse mundo. Agora é um mundo que não acaba nunca, então eu quero fazer uma placa mais moderna, quero fazer uma placa menos moderna, quero fazer um circuito. Então você procurando na internet hoje, como eu falei, existem circuitos eletrônicos para você montar tudo. Então ninguém sabe nada, tudo de cabeça, né? Tudo existe então como que se diz, aonde procurar.
Tá? Então, se você procurar na internet, você vai encontrar 1001 circuitos elétricos, como fazer tal circuito. Aí lá tem então como botar os componentes certos, a potência desses componentes. Ninguém lembra de cabeça, ninguém faz de cabeça, né? Então são feitos estudos, são feitos projetos, onde você vai pegar um circuito elétrico desse e você vai seguir a montagem desse circuito elétrico, os componentes corretos desse circuito elétrico, você vai ter o equipamento que você quiser. Então lá para frente, futuramente, eu vou mostrar um livro que eu tenho ali, por exemplo, para você, se você quisesse, por exemplo, em casa, montar uma placa como aquele Arduino, como a minha placa de automação, como N. Então circuitos existem variados aí pelo mundo, aquilo que eu falei para vocês. Então a pessoa que entende inglês consegue pegar um circuito desse eletrônico lá do outro lado do mundo, lá do Japão, e reproduzir. Então, entendendo esses conceitos sobre eletrônica, sobre essa eletrônica básica, aí você já consegue então estar utilizando e desenvolvendo N equipamentos aí, correto? E para vocês, mais uma vez, obrigado aí pelos inscritos, né? Se puder, dê um like, cada um que estiver assistindo gostou do assunto, se você acha que é um assunto interessante. Nas próximas aulas, então, pessoal, a gente vai entender sobre capacitores, que também são equipamentos que estragam, são componentes que estragam, e o capacitor eu tenho ele no veículo, eu tenho ele no ar-condicionado, eu tenho ele na indústria, eu tenho ele numa placa eletrônica, eu tenho ele na geladeira, eu tenho ele no micro-ondas, onde eu tenho equipamento eletrônico, eu tenho o capacitor, que também pode, devido a uma sobrecarga, estar queimando, estourando, e na próxima aula a gente vai entender isso. Então aquilo que eu falo para vocês, nós vamos entender os conceitos básicos dos componentes, né, básicos aí que estão na eletrônica. Então a gente vai passar um dia em cada equipamento desses, para lá na frente a gente tá conseguindo então unir todos eles, né, e tá tirando um proveito melhor na parte de eletrônica, na parte de automação e na parte de robótica aí, utilizando eles então para os futuros projetos da gente, tá? Então, você entendendo essa parte de resistores, capacitores, transistores, fotossensores, fotoacopladores, relés, e trilhas, e fontes, e energia, tudo isso, uma hora, tudo isso um pouquinho de cada campo, uma hora você consegue então formar um conceito de eletrônica, que foi aquilo que eu falei para vocês. Quando eu comecei na eletrônica também eu pensei que era um mundo de 7 cabeças. E é porque a gente não conhece, a gente desconhece do assunto. A partir do momento que você começa a conhecer um componente, outro componente, foi aquilo que eu falei para vocês. A eletrônica como é que eu vou te dizer? Não são muitos componentes, mas eles possuem muitas variedades. Por exemplo, eu estava falando para vocês das resistências, né? Acontece também, os motores, existem as bobinas, né, dentro do motor, que fazem o funcionamento dele, conforme eu vou mostrar então no curso alguns desenhos, né, algum funcionamento do motor elétrico então. Então o que acontece no motor elétrico? A partir do momento que eu injete uma energia no motor elétrico, ele vai me funcionar como um motor. Então eu coloco energia e o motor começa a funcionar. Agora eu posso usar ele como uma fonte de energia. Como um dínamo, antigamente aquela que ia na rodinha da bicicleta, que é a partir do momento que a roda da bicicleta então roda esse motor, gera uma energia para acender a lâmpada do farol, tá? Então, continuando com esse princípio, eu vou ligar a fonte e vou aplicar um 12 volts então no motor elétrico para ver o que acontece então. Então a gente aplicou energia, o motor saiu voando, né? Ou seja, ele entrou em funcionamento. E a partir do momento então que eu rodo o movimento nele, o eixo nele, né? Eu tenho então uma geração de energia. Tá complicado aqui de deixar na posição certa aqui. Ó, vocês podem ver. Rodando para um lado eu tenho negativo. E rodando para o outro lado eu tenho positivo então. Então esse é o princípio, né, do eletromagnetismo aí. Exemplo é a energia eólica, né? Eu tenho a hélice, então o vento movimenta a hélice, correto? Dentro o motor funciona e forma energia que eu consigo então transmitir ou guardar em baterias, né? Um carregador ou como a transmissão hoje em escala assim, de distribuição. O problema da energia é o seguinte, pessoal, ou eu tenho que produzir ela e consumir na hora, ou eu tenho que produzir ela e guardar em baterias, né? Então o próprio sistema eólico grande aí, ele produz bastante energia, mas essa energia, a partir do momento que ela sai da produção, ela tem que ser
consumida, eu não tenho como guardar a energia. Esse é o problema, um dos grandes problemas da energia, uma grande incógnita da energia aí, beleza? Então eu vou mostrar um exemplo, a gente vai ver um exemplo de uma filmagem aqui justamente colocando o multímetro nela e vendo a energia que isso funciona na realidade então. E o efeito inverso disso aí, através de testes, a gente vai estar vendo aí, ok? Então quando a gente fala em resistência, pessoal, o que a gente está se referindo aí? Todo equipamento eletrônico que fornece calor, aquecimento, solda, alguma coisa, ele depende de uma resistência. Então aquilo que eu falei para vocês, um do intuito do nosso canal é mostrar para vocês então como trabalhar nessa área para estar abrindo o próprio negócio, estar desenvolvendo os próprios equipamentos, né? Então eu vou mostrar para vocês também ao longo do curso os tipos de resistor para aplicar na área de eletrônica. E uma das partes importantes aí, como eu falei para vocês, eu já consertei tudo o que na parte de eletrônica praticamente eu já consertei na minha casa. Então se você pegar aí um chuveiro, um air fryer, um forno elétrico, um ferro de passar roupa, um secador de cabelo, uma sanduicheira, uma autoclave daquelas de dentista de alta pressão, por exemplo, tudo isso tem uma resistência, certo? E chega ao longo da vida que essa resistência pode queimar. Então aquilo que eu falei para vocês, se você abrir seu próprio negócio, uma loja de eletrônica, por exemplo, de consertos eletrônicos, isso vai aparecer muito, né? Que seria a troca da resistência. Então conforme eu vou falando, eu vou passando algumas resistências para vocês terem uma ideia de como faz isso. Então como trocar uma resistência num equipamento, né? Você vai abrir ele, vai dar um jeito de abrir, solta os parafusos, vai testar essa resistência e vai trocar essa resistência. Então sempre numa resistência eu vou ter dois polos, duas pontas, né? Onde a energia então vai ser conectada positivo e negativo. A partir do momento que eu acionei o botão, passa então energia nessa resistência e ela começa a aquecer. Então todas elas têm esses dois pontos. Como que eu testo? Então falando em resistências, como que eu consigo então saber se uma resistência está boa? Resistência de um ferro, resistência de uma autoclave, qualquer resistência, qualquer equipamento que a gente tenha então que tenham resistências, né? Tá? Como que você vai saber então? Uma das formas é olhar se ela não está rompida, claro que se ela, por exemplo, o chuveiro, né? Essa aqui é uma resistência simples de chuveiro. Se ela tiver rompida, você vai abrir o chuveiro e você vai ver que ela está arrebentada. Então às vezes o teu chuveiro está lá só funcionando metade, ou só funciona o morno, ou só funciona o quente, é porque o que acontece? Se eu tiver a ligação daqui até aqui nesses dois polos, eu tenho então potência máxima, eu estou no quente. Se eu tenho a ligação nesses dois aqui, que você vai via chave lá selecionar, né? Quente e morno, então se eu tivesse aqui seria morno. Então se ele estoura daqui para lá, eu só tenho o morno, perdi o quente. Se ele arrebenta para cá, eu perdi os dois, então meu chuveiro fica no frio, correto? Então o que acontece? Se foi lá, testou, tá frio é porque queimou a resistência. Por que queima a resistência, pessoal? Geralmente acaba a água na caixa d'água, você vai lá e liga o chuveiro, não tem água dentro da câmara do chuveiro. Se você ligar para funcionar o chuveiro sem água na câmara, automaticamente torra a resistência. Então como saber se a resistência tá boa ainda? Uma resistência que você não enxerga. De qualquer outro equipamento que você não veja que ela é interna, como a gente vai ver as resistências de outros equipamentos, como uma autoclave, como uma panela de air fryer. Então a gente coloca o multímetro na função de continuidade e você vem e coloca de um lado a resistência no outro. Apitou, quer dizer que ela está boa. Eu tenho uma continuidade então da fiação dentro da resistência, a resistência está boa. Então o problema não seria a resistência, correto? É uma resistência completa inteira, uma fiação, né? Se tiver rompida, então eu posso ter só o quente, eu posso ter só o morno, né? Dependendo da parte da minha resistência que queimar. Então como que eu faço? Eu desmonto, troco a resistência, está funcionando. Em últimos casos, você está lá na fazenda lá e estourou essa resistência e não quer tomar banho fio, o que você vai fazer? Você vai pegar essa resistência e vai fazer uma maneira de você conectar isso com um ferrinho, alguma coisa que você possa então prender as duas, ou já aconteceu comigo de eu fazer uma curvinha para um lado, um ganchinho para o outro, só para ela manter então essa resistência conectada até eu poder substituir. Isso se chama gambiarra, mas salva a pátria quando você está lá no meio do mato, por exemplo, e precisa tomar um banho de água quente, beleza? Então na área do pessoal que tem lojas de consertos eletrônicos, por exemplo, muito é trocado. Um outro detalhe que o pessoal da eletrônica vai querer me surrar é o seguinte: ferro da sua mãe lá, tá lá
que tá passando o ferro, chega uma hora ele para de esquentar. Se leva para o conserto, o que o pessoal fala? Ah, vamos trocar a resistência. O ferro tem um problema, para trocar a resistência do ferro é um negócio, pode acontecer, mas é um negócio assim muito difícil. O que geralmente acontece então é o cabo, a fiação que vai para a tomada, de tanto esse cabo trabalhar, ele acaba então quebrando o pezinho dele aqui. Então de 10 vezes que eu arrumei o ferro, nunca foi uma resistência queimada. Foi o fio saindo do ferro, então de tanto mexer, ele acaba rompendo. Aí você vai fazer o quê? Corta o fio, puxa ele para dentro, descasca de novo, conecta na resistência, liga na tomada, o ferro está funcionando. Então o que eu falei para vocês, a própria autoclave, como eu falei, o meu filho é dentista, a gente lá botou na tomada 220 e a resistência da autoclave era 110. Na hora explodiu, né? Queimou. Aí então eu peguei e troquei desmontei toda ela, se tira a capa. Cada equipamento então vai ter sua forma de desmontar, né? E trocar essa resistência. Então você compra uma resistência, pela internet é barato, você vai lá e troca, então fica um conserto mais em conta, beleza?